Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Vivo Leitura. E hoje eu vou falar de um livro que chegou pra mim da Biblioteca Azul, que é um selo editorial da Globo Livros, que todos conhecem, que é Luz Antiga, do John Banville. Ele é um autor irlandês e ele veio pra Flip agora de 2013, em julho. Teve uma mesa também dele. Então, depois eu vou deixar aí os links relacionados à Flip e à divulgação do livro aqui no Brasil. Então, a história é o seguinte. Luz Antiga, primeiro eu vou falar da capa, que a capa é linda. Eu simplesmente amei. A capa aqui, ela tem uma orelha bem grande. Não sei se dá pra vocês verem. E ela, tipo, que faz a capa. Então, aqui a primeira capa, né? Não sei se tá dando pra ver direitinho. E aqui a contracapa que forma, não sei se dá pra ver, uma mulher desabotoando o sutiã, ou sutiã. Então é isso, gente. Vamos falar um pouquinho do livro, do que discorre essa história maravilhosa que me pegou de cheio. Conta a história de Alexander Cliff, que ele é um ator de teatro, ele tem mais ou menos uns 50 anos de idade, e ele já tá vendo aí sua carreira no fim, e tá aí sem nenhum tipo de novidade para a carreira dele. Então o que ocorre? Ele do nada é convidado para fazer um filme falando sobre a vida de um crítico literário, eu acho que é Axel Vander, alguma coisa do tipo. E nesse período que ele começa a participar dessas gravações do filme, ele também começa a lembrar de fatos do passado dele. Então ele está numa fase da vida que ele recorda de um passado aos 15 anos de idade, onde ele teve um caso com a mãe de um amigo dele, quando ele tinha 15 anos e a mãe do amigo tinha, sei lá, 35 anos, a senhora Gray. E por vezes você fica meio na dúvida se é verdade ou só é mera imaginação do Alex. Então, o que ocorre é que ele escreve as memórias dele, ou ele fica pensando nessas memórias que ele tem nesse período, e ele meio que fragmenta as histórias. Ele conta do presente e conta do passado, e nesse turbilhão de emoções também há uma emoção muito grande e forte nele quando ele fala da filha dele de 27 anos, a Cass, que ela suicidou-se e de uma maneira muito trágica, e ele fica aí tentando digerir por todos esses anos esse suicídio da filha dele. Então ele continua num processo de autoconhecimento durante o livro. O livro ele é um tanto quanto nostálgico, assim, ele mostra um pouco da nostalgia da época e que ele viveu com a senhora Gray quando ele tinha 15 anos, e o momento atual que ele está vivendo nessa gravação desse filme, que ele não tinha nada muito a ver com o autor e com o personagem principal do filme. Então ele começa aí a questionar algumas coisas e passa a falar de uma forma mais nostálgica mesmo desse passado dele. Então, na verdade, ele conta as memórias que ele teve, né, durante o passado e o presente. E só que essa coisa fragmentada aí desses textos, o que leva a gente para um final muito surpreendente e sensato, porque toda essa trama de passado e presente se encontra no final do livro, e você tem aí um final não esperado, mas sensato. Eu gostei porque foi sensato, assim, foi surpreendente, e ele tem uma escrita muito bonita, muito delicada, ele joga com as palavras. Eu não tenho vergonha de dizer que por muitas vezes eu fui ali, peguei meu amigo de seu Aurélio e para as palavras, assim, a tradução é muito bem feita desse livro, e a gente vê que a escrita do John Banville é uma escrita sofisticada, e é uma escrita que deixa a gente envolvido com as palavras, né?
assim, o texto é denso e é leve ao mesmo tempo, porque eu falo denso quando ele fala dessa coisa do passado dele, por causa da relação que ele tinha carnal mesmo com a mãe do amigo dele, com a Sonya Grey. Então tem um pouco de erotismo, um pouco de sensualidade, e ele fala isso de uma forma muito sutil e sensata, e às vezes imaginária mesmo, assim, você fica pensando, nossa, isso é coisa realmente de um adolescente de 15 anos. E depois você vê que ele meio que se contradiz lá na frente, ele fica, poxa, mas foi isso mesmo que aconteceu? Ou só foi imaginação da minha cabeça? Eu não me recordo do vestido que ela estava usando, mas eu me recordo daquilo que ela falou, quando eu falo da Sonya Grey, no caso. E o Alex, ele é um personagem muito bem construído, ele tem nuances de melancolia, mas ele é de uma sensatez muito forte, muito predominante. Então o livro, ele foi, esse ano, assim, um divisor de águas, porque foi uma leitura sofisticada. Eu daria 5 estrelas para esse livro, porque eu falo uma leitura sofisticada porque ele é aquela leitura que te faz pensar nas palavras, no significado das palavras e ainda mais na história em si, porque é uma história que, em comum para os dias de hoje, talvez pela idade, a diferença de idade que ele teve com o caso com a Sonya Grey, mas é comum dessa questão do adultério e do amor e dessa coisa toda do envolvimento entre menino e mulher, homem e mulher. Então, pra mim, ele foi um livro que veio pra ficar. Ele é o primeiro de uma trilogia, tá? A Biblioteca Azul vai lançar mais os outros 2 livros e eu tô ansiosa pra ler, porque ele me pegou. Jon Bernthal, pra mim, agora é um escritor que vai ficar na minha estante, permanecer, e sempre eu vou buscá-lo de uma maneira sutil e sensata, né? Então, assim, eu curti muito a leitura e eu indico muito esse livro. Verdade, o livro. Ele é um livro incrível, eu diria. Então, teve um final bom. Então é isso, gente. Fica a dica de Luz Antiga, do Jon Bernthal. E é isso. Um beijo, comentem aí nos comentários. E um beijo e tchau!